Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Comigo tá ficando tudo tranquilo, né? Eu vim explicar pra vocês porque que eu tô um tempo sumida do canal, né, gente? A gente teve uns dias bem difíceis com a minha bebê, né? Só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Voltando aqui, gente, a gente teve uns dias bem difíceis com a minha filha. E eu já dei o testemunho na igreja, né? Mas por que não contar também pra vocês, né? O que aconteceu durante esses dias que eu não tô conseguindo gravar nada, gente. Eu tô sem ânimo. Eu tô sem, sabe, sem força pra gravar, porque o susto ainda foi bem recente, né? Deixa eu contar pra vocês. Sábado passado. Gente, a minha bebê, ela é uma criança super tranquila. Ela não chora por qualquer coisa. Ela só chora com fome, com sono. Ou quer sentir alguma dorzinha, algum incômodo, normalmente quando tá da vacina, essas coisas. Sábado, meu esposo foi pra igreja, eu não fui porque tava chovendo, né? E a gente eu fiquei em casa, a gente foi deitar. Quando a gente deitou, eu fui pedir pra ele apagar a luz, deixar somente a luminária, né, acesa, pra Rebeca dormir, né? Gente, ela passou o dia normal, brincou muito em cima da cama com a minha outra filha. Tava tudo bem, gente. Aí quando eu coloquei meu peito, ela tava mamando muito, muito mesmo. E aí eu tirei porque meu peito já tava doendo. Quando eu tirei, eu observei que ela tava sem movimentação. Ela abriu o olhinho dela, ela ficou assim, ó. Eu fiz isso aqui nela, ela nem piscava o olho dela. Eu olhei esse amor, minha neném, a Rebeca tá tão estranha. Aí eu fiquei olhando, observando ela, né, gente? Aquela coisa de mãe, né? E o senhor tocando na gente, que não tava tudo bem. Quando eu toquei no corpinho dela, gente, a minha filha, ela tava se tremendo. O corpo dela tava tipo entrando em choque. Eu me desesperei, gente. Meu esposo deu um pulo de cima da cama e, e a gente olhou, quando a gente acendeu a luz, se desesperou mais ainda. Porque ela tava fazendo uma força, como se fosse uma força para fazer cocô. Meu esposo perguntou pra mim se ela tinha feito durante o dia. Eu lembro que ela não tinha feito nesse dia, né? Mas como é normal passar até 10 dias, né? O bebê passar até 10 dias sem fazer cocô. Então eu fiquei tranquila, né? Porque. E, gente, quando a gente olhou pra mãozinha dela, a mãozinha dela tava ficando roxinha, assim, nas beiradinhas. E o pezinho dela também tava começando a ficar roxo. Gente, eu entrei em desespero. Eu falo pra vocês que eu não desejo pra ninguém esses dias de terror que a gente viveu. Porque até então a gente pensava que era um engasgo, né? O SAMU veio, a gente ligou pro SAMU, aquele desespero todo. Quando o SAMU chegou, ela tava. Nem conseguia chorar, ela não conseguia chorar, sabe? A minha irmã fez assim, massagem nas costinhas dela. A gente não tinha. Eu, mais o meu esposo, a gente não tinha atitude pra nada, gente. A gente não, até então não sabia o que tava nem acontecendo. Então a gente pegou. E quando o SAMU chegou, ela fez o primeiro atendimento, viu que a neném tava normal, como se fosse assim, normal. Ela disse, mãe, tu vai levar pro hospital porque vão só furar tua filha, essas coisas. Me aconselhando assim, né, gente? Foi só um engasgo, já tá tudo bem. No carro, ela vomitou. Quando ela vomitou, ela ficou bem melhor ainda. Então, ficou como se fosse o engasgo, né? E aí ela disse, quando a neném vomitou, ela disse, agora eu tenho que levar ela pro hospital. Então a gente agora vai pro pronto-socorro. A gente foi pro pronto-socorro, a gente chegou lá, pra nossa surpresa. A temperatura, você pegando na minha bebê, tava normal. Mas quando nós chegamos no hospital, mediram a temperatura dela, ela tava com 38 graus de febre. Gente, a gente ficou assim, sabe, sem saber fazer nada, porque a menina tava normal, gente, normal, a temperatura você pegava, tava geladinha, tava tranquilo. Até o médico perguntou pra gente se a gente não tinha percebido nada, né, na neném. E não, gente, eu realmente já tinha percebido uma desinquietação nela pra dormir. E como a gente somos crentes, né, eu falei pro meu esposo, amor, eu tô achando a Rebeca tão desinquieta esses dias, né. Aí eu disse, não, tu tá vendo que a neném não é de dar trabalho esses dias, ela tava, sabe, se mexendo muito. Na hora de dormir, ela tava com incômodo. Era isso que a gente tava percebendo. Pra dormir tava bem complicado. E tá, gente, a gente foi. O médico bateu o raio-x, não deu nada. Batemos 2 vezes o raio-x, não deu nada. E
A gente medicou ela, pediu pra fazer nebulização nela, tava até então tudo normal. Beleza, viemos pra casa, gente. Quando foi no outro dia, no sábado, foi no domingo. A gente foi no shopping, eu tinha que pagar a conta, né? E aí eu pegava nela, gente, eu tava percebendo que ela tava geladinha. Aí eu fui medir, né? Eu tava todo tempo com o termômetro. E eu fui medir, ela tava com 34,8. Ou seja, a temperatura dela tava baixa, ela tava com pressão baixa. Eu liguei pra médica do SAMU. Ela pediu pra mim ficar de olho, né? Beleza, gente. A gente foi... Ficou em casa. No domingo a gente foi pro culto, normal. Voltamos, a temperatura dela tava normal, gente. 37 graus, que até então só é considerada febre, pelo menos aqui os médicos falam, gente, é 37,5 para 37,8. Então, fora isso, a criança está febril. Então, se for para o hospital é perder tempo. Ou então você medica em casa. Fui dormir, gente, tranquila, sabe? Foi só um susto. Pra nossa surpresa, eu me acordei umas meia-noite. Eu já fui dormir, já eram as 11 horas para meia-noite, que a gente tinha começado a orar, né? Então a gente começou uma campanha pela madrugada, né? Pela vida das nossas filhas. E a gente acabou, gente, dormindo meia-noite. Quando foi uma hora e pouco, aquela coisa assim, tipo, acorda. Quando eu acordei, que eu toquei nela, gente, ela já tava com 38, quase 39 graus de febre. Gente, eu me acordei aterrorizada, porque assim, o que eu vi a minha filha passando no dia anterior, Deus me livre, eu tava assim, morrendo de medo de ela querer entrar em choque de novo. Gente, a gente correu, foi diretamente pro pronto-socorro. Graças a Deus a gente foi atendida rápido, né? Chegou lá, a médica olhou, examinou, né? Examinou assim, né, gente? Tentando perguntar o que poderia estar acontecendo. Eu disse não sabia. Ela me passou um exame de urina e um exame de sangue. Só que, gente, não, ela disse que não tinha como fazer, tá? Depois eu vou explicar porque eu fiquei chateada, porque teria como sim ter feito naquela noite, tá, o exame. Só que assim, a urina, normalmente eles querem fazer pela parte da de manhã, mais tarde, porque a urina fica mais concentrada, mas poderia ter feito, teria dado o mesmo resultado do exame que a gente fez no dia depois. Então, gente, a gente foi, né, pro hospital, era 1 e pouco da manhã, aquele susto, aquele desespero. Ela só passou de pirona, pedi pra fazer no outro dia. Cedo eu fui pro posto de saúde aqui perto da minha casa, gente, que eu me acordei. Que eu não dormi, nessa noite se eu dormi, eu fui dormir, já era quase 4 horas da manhã. Eu tinha que me acordar cedo pra mim ir pro posto. Eu fui pro posto umas 7 horas. Quando eu me acordei, meu esposo saiu 5 e pouco pra trabalhar. 5h40, umas 5 e... Não, meu esposo saiu pra trabalhar 5h30. Umas 5h40 eu já levantei, já vi a temperatura, ela já tava com quase 39 graus de febre. Gente, sabe aquele desespero? Porque você vê seu filho assim do jeito que ela tava, gente. Eu fiquei desesperada. Fui pro posto, cheguei lá, consegui uma ficha de emergência. A gente ficou até atender, só que o atendimento, gente, foi de... Eu cheguei lá, a médica chegava 9 horas da manhã, essa pediatra. E quando chegou, ela tava com uma febre, assim, de um tamanho. Eles estavam querendo, porque querendo, colocar ela no soro lá. Só que não teria sido uma boa ideia, graças a Deus que não deu certo, gente. Porque o rapaz que fura lá, ele disse que não é especialista em criança, só é em adulto. E até foi questionar com a pediatra e tal. Mas ela me passou esses mesmos exames, gente. Ela me passou o exame pra gente fazer particular, como de dengue, essas coisas assim, sabe? Pra tirar todas as dúvidas possíveis do que poderia ser. A gente foi, pagou particular. Gente, lá ela já tava queimando em febre, sabe? A médica pegou, molhou ela toda, molhou uma fraldinha, embrulhou ela com a fralda pra baixar a temperatura dela, porque tava muito alta. Gente, assim, cansaço, sabe? Fui de lá, já fui direto pra clínica particular pra fazer os exames. Pensa no desespero, porque a veia dela, gente, é muito difícil de achar, sabe? Furaram ela 2 vezes lá, na terceira que conseguiram achar a veinha dela, gente. Foi assim, sabe? Aquele desespero mesmo, porque você vê teu filho, o pessoal furando e não acertava, porque não acertava a veia dela. E ela me puxava, gente. Ela é uma bebê, mas ela tem muita força. Gente, sabe? E aí foi fazer aquele exame de urina, né? Que era o urina mesmo normal e urocultura, né? O de sangue e de urina normal saía no mesmo dia, mas o de urocultura só saía na sexta. A gente fez na segunda-feira, gente. Então, naquele desespero da gente, a gente fez.
bastou assim, gente, a gente ficou lá pra fazer, foi uma luta pra conseguir coletar até o xixi dela também, foi muito difícil, porque ela quase não tava urinando, né? E a gente sem saber o que poderia ser. Então, a gente saiu de lá, falaram pra gente pegar mais tarde o exame, até 5 horas da tarde. Eu já saí de lá, já era meio-dia, por quase 1 hora da tarde. Quando eu cheguei em casa, meu esposo falou que tinha que comprar uma marmita, né, pra mim almoçar com ele. E, gente, foi assim, em questão de uns 40 minutos. Ligaram pra gente da clínica, pedindo que meu esposo fosse o mais rápido possível lá buscar o exame, porque tinha dado algumas coisinhas dela, ela tinha dado alterado, muito alterado, que a gente fosse lá buscar o exame para levar pro médico o mais rápido possível. Imagina, né? Beleza. Meu esposo entregou o plantão, gente, nesse dia, né? Ele teve que entregar o plantão, não teve condição mais de trabalhar. Eu arrumei as coisinhas dela. A gente foi pro pronto-socorro perto da minha casa, que é o mais perto da minha casa, né? Quando a gente chegou lá, quando a gente foi para ser atendido, né? Eu fui explicar pra moça a gravidade que tava, a situação que tava da minha filha. Quando o rapaz entrou lá dentro dizendo que eles não iam mais atender nenhum bebê, nenhuma criança pequena, pra não deixar mais entrar, porque tinha acabado de chegar um caso lá de meningite. Altamente, né, contagioso, gente. Então eu saí de lá, a gente foi pra uma outra, fomos pra uma UPA. A gente foi pra UPA lá do 2º distrito aqui da minha cidade, né, que é do outro lado da cidade. E a gente chegando lá, a gente descobriu que tinha um médico muito bom, gente, que até eu ia pagar. Se eu não conseguisse me consultar lá com a minha filha, eu ia pagar a consulta com ele particular, né? E a gente chegando lá, né, a gente conseguiu pegar os exames dela. E chegar lá, o atendimento, ela já tava com 38, então ela teve preferencial, né? Ela foi um pouquinho rápido. E quando chegou o médico disse, mãe, a tua filha tá com infecção urinária muito forte. Gente, eu entrei assim em desespero, mas ao mesmo tempo também eu fiquei feliz já por ter descoberto o que tá acontecendo com a minha filha, né, gente? E ele disse assim, é caso de internação, ela vai ficar internada. Beleza. Ficamos, graças a Deus, a primeira enfermeira furou ela direitinho, não teve que tirar e furar de novo, furou no pezinho dela, então foi mais fácil, na perninha dela. E tá, a gente ficou internada, né? Eu tava muito cansada, a gente já tava quase 5 dias sem dormir direito, porque eu tava dormindo um dia 1h30, 2 horas, noutra vez 3 horas ou 2h30. Então eu tava assim, o meu corpo, ele tava assim, pela misericórdia. Quem sabe que no atendimento você só pode ficar uma pessoa, né? E eu tentei pedir pro meu esposo, tentar convencer a médica. Médica não, a enfermeira que tava lá, né? Por conta que eu já tava 5 dias sem dormir, né? Eu não tava tendo condições físicas de cuidar da minha filha, mas por quê? Por questão não porque eu era melhor do que ninguém, gente, que eu entendo que todo mundo no direito tem que ser igual, mas é porque eu tava quase 5 dias sem dormir, então minha bebê precisava muito de mim, porque ela só mama, gente. Não é porque eu não dou outra coisa. A única coisa que ela ainda come é durante o dia, que ela come batatinha com carnezinha, mas ela belisca, mas o que ela realmente quer é somente o peito. Eu já tentei dar outras coisas pra ela, mas ela não quer. Então, era somente o peito, né? E disso, gente, a gente foi dormir, né? Fiquei 8 horas, ela brincou no bercinho nesse dia que nós chegamos lá. Eu disse, glória a Deus, vai ficar tudo bem, vai ser medicada. Gente, quando foi... O rapaz foi lá, aumentou o ar-condicionado, tava quente, um pouquinho quente, gente. Tava assim, no meu pensar, tava uma temperatura normal para um hospital, né? Pra uma UPA, né? Então, o rapaz, as enfermeiras pediram pra ele dar uma aumentada lá. Eu sei, gente, que eu tirei aquele cochilo, a minha bebê tinha dormido, né? Ela tirou aquele cochilinho e eu, assim, eu apaguei. Simplesmente foi aquele apago, assim, bem rápido. Quando eu me acordei, gente, eu já tava embrulhada com a coxa, né? Que meu esposo tinha deixado lá pra mim. Eu tava morrendo de frio, né? Quando eu olhei pra minha neném, a minha neném estava tremendo de frio. Só que eu achava que até então era somente o frio, gente. Eu olhei pra enfermeira e disse, moça, não tem como diminuir esse ar-condicionado, tá muito forte. Eu tava praticamente debaixo do ar-condicionado. Ela disse, não, mas eu acabei de medir a temperatura do neném, ela não tá com febre. Eu disse, tá. Eu digo, não, com febre eu não posso, não sei te dizer, mas ela tá tremendo. Gente, quando eu olhei pra minha bebê, ela tava ficando roxa. Eu fiquei assim, sabe, gente, sem ação nenhuma. Eu disse, moça, minha neném tá roxa. A minha neném tá ficando roxa, tá ficando roxa, tá ficando roxa. Gente, assim, sabe, só o Senhor mesmo, né? Porque você vê aquela situação
E você não poder fazer nada, a gente que é mãe, né? A gente não pode fazer nada. E você crê. E a única coisa que ela falava assim, mãe, fica calma, fica calma. E, gente, como que fica calmo? Você sozinho, você vendo teu filho ali praticamente morrendo. E a pessoa pedindo pra tu ficar calmo. Eu tava tentando, gente, ficar realmente calma, porque eu sabia que se eu tivesse alguma atitude ali, eles iam me tirar. E foi quando ela viu que o negócio tava ficando feio mesmo. Ela saiu correndo com a minha bebê no braço pra sala lá do atendimento. Aparentemente os médicos estavam dormindo, né, no horário, que já era um pouquinho tarde. Não era tão tarde não, acho que era meia-noite pra quase 1 hora. E lá, gente, a minha filha ficou bem pior, sabe? Bem pior mesmo, sabe? Eu olhava pra boquinha da minha bebê, ela tava assim, sabe, com a boquinha roxa. E eu me desesperava, gente. Eu simplesmente olhava e eu pedia misericórdia de Deus pela minha filha, né? Porque você vê e você não poder fazer nada. A única coisa que eu conseguia mesmo era pedir a misericórdia de Deus naquele dia. Porque eu só abraçava a minha filha e orava o Salmo 91, gente. Eu abraçadinha com ela, o corpinho dela, sabe, tremendo e roxinho. Os lábios dela, da outra vez ela não tinha ficado com os lábios roxos, entendeu? Somente as mãozinhas, né? E os bracinhos, os dedinhos e as perninhas. Gente, minha filha tava ali, sabe, os batimentos dela tava caindo. Eu só sabia, assim, que as enfermeiras estavam assim, sabe, elas estavam tentando disfarçar. Mas uma olhava assim pra outra, sabe, eles demorando. E sabe, você ficar escutando o médico. Eu sei que entrou uns 3 médicos lá dentro. E eles tentando, sabe, chutando o nome de doença, sabe? O que poderia ser o diagnóstico, né? Foi quando eles tentam perceber que poderia ter ela ter entrado, tipo, em convulsão por conta que da febre, gente, que ela teve febre durante o dia 2 vezes de praticamente 40 graus de febre, né? E eu só pedia a misericórdia do Senhor pela vida da minha filha, né? E o Senhor me ouviu, gente, porque ali foi só um milagre, né? Colocaram ela no oxigênio, que eles disseram que ia transferir a gente pro pronto-socorro, porque a situação dela tava muito grave, que eles não sabiam o que podia ser, né? E aí, quando a gente foi de novo na ambulância, gente, ela foi melhorando com oxigênio, né? Foi voltando, graças a Deus, foi voltando os batimentos dela ficar normal, né? Eles deram adrenalina pra voltar. Então foi uma situação mesmo bem difícil mesmo, né? E eu lembro que eu abraçava tanto ela, gente. A única atitude que eu tinha, o Senhor me deu uma paz no meu coração pra mim ficar tranquila, porque se eu não tivesse ficado tranquila, gente, eles poderiam ter feito, vocês sabem que hoje em dia eles podem fazer qualquer coisa, se der alguma coisa errada, eles não assumem a responsabilidade, né? E a gente às vezes até consegue ficar com o coração mais tranquilo quando é a vontade de Deus o Senhor levar. Mas quando é erro do médico, né, gente, erro assim mesmo é complicado pra gente, né? E eu lembro que eu tava dentro da SAMU, né? A gente indo pro pronto-socorro, e o pronto-socorro também não queria atender a gente. Porque, né, só tinha uma vaga, gente. Você tem noção, teu filho morrendo e a médica discutindo com a outra médica porque não tinha como ficar com a gente ali. E a gente olhando, assim, a neném já tava ficando bem melhor, né? Assim, tava tranquilinha, calminha, o corpinho dela ficando normal. Ela olhou a medicação, pelo visto, o outro médico tinha passado a medicação um pouquinho mais forte. E, pra glória de Deus, a gente conseguiu fazer a internação dela lá, fez a internação dela. E a médica mudou totalmente o remédio que tava dando pra minha neném. E, gente, a gente entrou lá na segunda-feira, né, de manhã, de noite, praticamente quase terça. E eu pedi muito ao Senhor que eu saísse na quarta-feira, gente, porque o meu corpo, assim, como ser humano, eu como mãe, eu estava, assim, tava firme e forte, né, gente? Só quem é mãe sabe o que a gente passa pra estar do lado dos nossos filhos, mas o meu corpo, como ser humano, tava exausto. Eu não tava dormindo, a minha neném, ela não queria ficar no berço sozinha, porque ela costumava dormir perto de mim, né? Então tinha uma cadeirinha, assim, umas espreguiçadeiras do lado, mas o berço era do lado, né? E ela não queria, ela só queria ficar deitada perto de mim, gente. Então eu tinha que fazer ela dormir no meu braço. Ela é muito pesada. As minhas costas estavam doendo demais, morro sono, sabe? Tava tomando conta de mim, né? Foi quando isso, gente, de segunda e terça, na quarta-feira, pra glória de Deus, a gente saiu, né, do hospital.
o médico liberou a gente para que a gente saíssemos de lá, né? E continuasse a medicação, né? Em casa. Então a gente foi fazer medicação, ela terminou ontem o remédio, né? Quarta-feira. Fez os 7 dias que ela tava tomando. E aí, gente, hoje eu ia levar ela no posto pra mim pedir pra médica pedir um novo exame de urina, né? Pra ver se matou realmente a bactéria, tá tudo tranquilo. Mas graças a Deus, febre, ela não teve mais febre. Né? Pra glória de Deus, ela tá normal, gente. Ela só tá com um pouquinho de dor de barriga, por conta que eu acredito que seja por causa do remédio, né? Que o remédio é muito forte. Mas, sabe, você dormir o tempo todo, assim, os dias que eu chegava em casa, era aquele desespero de meia e meia hora, a gente colocando no termômetro pra ver a medição. Mas é isso, né? Eu vim contar pra vocês que aconteceu, mas que Deus, ele é fiel, né? Tirou minha filha de lá, né? Minha filha tá com saúde em casa. E é isso, meus amores, né? Nosso Deus, ele guarda a gente, protege a gente. E foi um susto muito grande, gente. Me vi perdendo a minha bebê nos meus braços e não podendo fazer nada. Mas o Senhor deu vida pra ela e vida com abundância, né? E agora tá tudo bem. Foi só um susto muito grande. Então, assim, gente, eu tô... Todo dia quando eu vou dormir, eu quero dormir assim, sabe? Muito, porque eu tô muito cansada, gente. Hospital, assim, a hora não passa lá dentro. E aí você tem que olhar. Então é complicado, né? Só quem tá lá dentro entende o que tá acontecendo, né? Mas eu quero aqui, né, pedir pra vocês apresentar, né? Quem ore por mim, pela minha família, né? Mas graças a Deus já deu tudo certo, tá, meus amores? Assim que der possível, eu vou voltar com os vídeos, é porque realmente tá muito recente, né? Mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Um beijo e até o próximo vídeo, que com certeza será vídeo bem melhor do que esse.